Marcos 9, 28 e 29. Caso você não tenha uma Bíblia, você pode acompanhar junto conosco no telão. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não sai, não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Hoje à noite é uma reunião de socorro, uma reunião de milagres, como nós temos tido sempre a cada quinta-feira. Nós começamos esse texto na última reunião, abordamos alguns pontos e vimos que aqui, nessa passagem, a partir do versículo 14, um pai que tinha um filho que sofria desde a sua infância de uma atadura espiritual, e também era surdo e mudo, levou para o Senhor Jesus, o seu filho, para receber socorro, mas no caminho não estava lá Jesus. Ele encontrou primeiro alguns discípulos que não conseguiram resolver o assunto. Mas quando chegou Jesus, viu inclusive que havia uma certa discussão e possivelmente doutrinária da época. Jesus se inteirou do assunto, o pai conversou com ele, pediu ajuda por 2 vezes, inclusive na sua falta de fé. E aí, Jesus ministrou e o jovem foi liberto. E aqui então nós lemos que quando eles chegaram em casa, os discípulos, a sós com Jesus, perguntaram para ele, por que a gente não conseguiu? Por que nós não tivemos, sucesso? Uma das coisas que eu quero enfatizar nesta noite é que nós precisamos também em nossa vida tirarmos nossas dúvidas diante de Deus. Uma das coisas que nós devemos entender que na comunhão com Deus, através da vida de fé, nós precisamos tirar as nossas dúvidas. Nós temos os nossos porquês. Nós temos as nossas indagações. E nós temos que crer que o Senhor tem para nós, a solução. Ele vai nos orientar. Ele vai nos atender. Quando você lê nos evangelhos, você vai perceber que em muitos dos momentos os discípulos e outras pessoas vieram fazer perguntas para Jesus. Queridos, a palavra de Deus tem poder esclarecedor. O Espírito de Deus, Ele quer trabalhar conosco através da palavra de Deus. Então, se nós temos dúvidas e alguns porquês, devemos procurar em Deus a resposta. Devemos procurar em Deus, a solução. Como é importante, temos que crer que o Senhor tem a resposta e a solução. Às vezes nós, como seres humanos, podemos ter a resposta para algumas perguntas, mas não quer dizer que vamos ter a solução. Nós podemos até às vezes ter um certo entendimento sobre alguns assuntos, mas não temos condição de resolvê-los. Mas Deus é poderoso, Ele tem poder para responder e também tem poder para resolver todas as coisas. Mas os discípulos perguntam para Jesus, por que não podemos nós expulsá-los? Significa, o que houve? O que aconteceu? Por quê? E muitas vezes nós temos também essas perguntas em nossa vida. O que está acontecendo e por que este problema ainda continua? Quem sabe nesta noite nós temos aqui pessoas que continuam sofrendo em algumas áreas. E tem algumas perguntas. Tem alguns questionamentos na sua vida. Por que eu ainda continuo sofrendo? E por que ainda não houve a solução? Na verdade, a nossa vida ela é cheia desses porquês. Então, quando eles indagam o Senhor e perguntam por quê, o que está acontecendo? Nós, como pastores, nós recebemos muitas pessoas que nos fazem
suas colocações, explicam os seus problemas e logo já perguntam: o que o senhor acha que está acontecendo? O que o senhor acha? O que eu devo fazer? Como as pessoas nos perguntam esses dois pontos: o que o senhor acha e o que eu devo fazer? É interessante. Agora, muitas vezes, ouvindo as pessoas e deixando as pessoas desabafarem, abrirem o seu coração, como aqui Jesus, ele perguntou para o Pai, deixou o Pai abrir o coração. Muitas vezes, deixando as pessoas abrirem o coração e desabafarem, nós podemos, pelo entendimento bíblico, chegarmos a um resultado, e levando isso diante de Deus, podemos ver a solução. Eu creio que nesta noite Deus quer responder alguns porquês, mas também Ele quer solucionar problemas em nossa vida. Mas nós temos um entendimento aqui claro, que Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo: a questão é que vocês têm que entender que, como o pai do menino disse, este é um problema espiritual, que este jovem vem sofrendo desde a infância. Isso é uma força, é uma casta, significa uma força espiritual, é algo mais forte, tem um domínio maior, e porque tem um domínio maior e uma força maior, vai ter também uma resistência maior para sair. Significa vai haver maior resistência, e nesta obra da libertação e nesta obra da batalha espiritual, nós percebemos isso. Nós notamos que muitas vezes, inclusive, cidades são diferentes de outras, bairros são diferentes de outros, nações são diferentes de outras. Em Efésios mesmo, no capítulo 6, ali no versículo 12, diz que existe uma luta espiritual contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vá comigo mesmo agora a Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando o quê? Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aqui na questão de problemas espirituais, emocionais, nós temos doenças, nós temos tormentos, nós temos endemoniados e lunáticos. Nós só aqui já encontramos 3 casos diferentes. Pessoas que são atormentadas, pessoas que não têm paz, pessoas que vivem uma angústia, uma tortura em sua mente, em suas emoções, por problemas não resolvidos, muitas vezes por pecados não confessados. Pessoas que sofrem, aqui nós percebemos também, muitas vezes de uma atadura espiritual, de uma possessão espiritual. Pessoas que estão sofrendo, de um problema, de um espírito que já possui uma área. Não quer dizer que a pessoa vive o tempo todo possessa. Não, inclusive no texto diz que esse jovem menino, de vez em quando, o espírito o pegava e o jogava no fogo e na água. Eu conheço muita gente que vive uma vida aparentemente normal, e de vez em quando tem uma crise, um desmaio, uma atadura, um espírito o toma, se manifesta. Também nós percebemos aqui que nós temos os lunáticos, que são pessoas que já estão fora de si. Nós encontramos na Bíblia um homem que morava entre os túmulos. Ele era tido como doido, como maluco. Quantas pessoas nós podemos achar hoje que são doidas e são malucas e podem estar atadas e vivendo uma vida de lunáticos? Por isso que quando nós vamos ministrar, nós temos que entender que somente Deus pode fazer isso, pelo poder do seu Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai penetrar nas profundezas e vai trazer a verdadeira libertação. Quando Jesus disse que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder,
para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, significa tirar as pessoas das prisões espirituais e também libertá-los de cadeias e amarras individuais. Mas aqui diz que certas casas, então certas forças, nós temos que estar ligados e atentos, porque devem ser enfrentadas por oração e por jejum. O Senhor está chamando a atenção deles, dizendo: vocês precisam ser fortalecidos no meu poder. Vocês precisam ser ainda mais cheios do poder, mais graça, mais unção que vai vir pela comunhão com Deus. E também com esse poder vocês vão ter sabedoria e entendimento espiritual, e vocês vão ter discernimento. Quando nós estamos vivendo uma vida, como diz aqui, de oração e de jejum como igreja, preste bem atenção no que eu vou dizer, nós estamos mais ligados e atinados para discernirmos a fonte, o problema e como resolvê-lo. O problema é que a igreja nos dias de hoje, eu tenho que chamar atenção sobre isso, ela vive uma vida muito religiosa. Religiosamente, eu posso dizer, as pessoas até que estão bem, cumprindo certos preceitos, cumprindo certas questões, mas espiritualmente está faltando um povo que se volte mais para Deus. No capítulo 105 de Salmos, do versículo 4 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai a presença de Deus perpetuamente. Eu tenho que dizer uma coisa, que a igreja do século 21 não é uma igreja de muita intercessão, não é uma igreja de muita oração e de muito jejum. E aqui a palavra oração e jejum está num contexto de relacionamento com Deus, de dedicação e de consagração. Às vezes nós temos uma vida já de oração, né? Eu me lembro um dia um irmão me disse: eu oro 3 vezes ao dia e às vezes 4. Eu disse: pô, que legal. Eu oro no café da manhã, eu agradeço também no almoço e na janta. E quando eu faço um lanche de tarde, daí eu oro também a 4ª vez. Glória a Deus. Está certo fazer essa oração. Agradecemos pelos alimentos. Inclusive não tenhamos vergonha. Eu oro em público, eu oro em restaurante. Até porque as pessoas ficam olhando e se perguntando: é o pastor ou não é o pastor? E quando eu oro já define: é o pastor. É ele mesmo. Claro, não vou estar dizendo aleluia, glória a Deus, e está amarrado todo espírito nesse restaurante. Também não vou por aí. Mas aqui o Senhor Jesus chama uma coisa, chama atenção. É necessário uma aplicação, é necessário uma dedicação maior para termos a solução. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava na minha casa, um irmão querido, um amigo meu, que vinha de uma igreja tradicional, levou uma pessoa possessa na minha casa junto com o seu noivo. Eles foram, nunca me esqueço, talvez até você já ouviu, eles foram num Chevette. Chevette foi um automóvel, tem até hoje uns por aí. Ele foi num Chevette dourado, metálico. E o rapaz ficou dentro do Chevette enquanto a moça entrou na nossa casa para ser ministrada. Quando eu repreendi lá no quarto, junto com o pastor esse que tinha levado e a minha esposa, o espírito sobre a moça, eu vi um barulho na rua. Quando eu espiei, o rapaz estava manifestado dentro do Chevette. Eu disse: oh, coisa, que negócio interessante. Mas aquela noite nós tomamos, como podemos dizer, um laço naquela experiência. Nós fizemos de tudo que nós sabíamos, já tínhamos escutado sobre libertação. Eu estou falando de 1988. Eu estava começando a orar e começar a pregar. Eu me lembro que chegou um momento que a coisa estava tão difícil. Horas a pessoa possessa dizia: me deu sono. Horas dizia: eu não vou sair. Depois dizia: eu quero me arrepender. E eu disse: mas Senhor, nos ajuda, nos socorre. Chegou um momento que o irmão que estava comigo, na maior das boas intenções, disse: agora eu já sei por que o espírito não quer sair. O irmão se levantou, foi lá, abriu a janela, disse: a janela estava fechada. Eu falei: irmão, só se for filhote tem grade, só se for pequenininho para passar no meio dos buracos. Por misericórdia, o jovem foi liberto lá pelas 4 da manhã, na 4ª vigília da noite.
Depois que aquele irmão foi embora, numa outra ministração eu ministrei com o rapaz. O caso era mais sério que o dela. Era um caso de consagração. Mas eu fui orar. E o texto que me veio é o texto de Hebreus. Cristo é o mesmo ontem e hoje. E o será para sempre. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Tu tens poder. O que nós precisamos fazer hoje? E me veio o texto de Daniel, quando tem a profecia de Daniel, que diz que nos últimos anos a ciência se multiplicará. E Deus começou a falar comigo, está olhando para a ciência. Olha o tamanho dos computadores, olha o tamanho dos computadores que tem agora. Olha o que é hoje o sistema de telefonia. E Deus começou a abrir meus olhos sobre a evolução da ciência nos últimos anos. Eu disse: Senhor, que maravilha. Eu disse: Senhor, e também teu filho disse que nós poderíamos fazer os mesmos milagres que ele fez. E aí Deus falou comigo: mas para que a ciência se multiplique, homens se dedicaram em pesquisas, homens se dedicaram como cientistas, estudaram, homens entraram para dentro de livros, homens passaram noites gastando o seu tempo para descobrir. E Deus me disse: quem hoje na igreja está entrando para dentro da Escritura e colocando a Escritura para dentro do seu coração? Quem hoje está colocando o seu joelho no chão e clamando e chorando por quem está sofrendo? Quem está se aplicando, orando e jejuando para derrotar casta de demônios? É necessário um avivamento ainda maior nesses dias, meus irmãos, na igreja, mais uma vez, para que sejamos cheios e renovados pelo Espírito Santo. Não se ganha batalha espiritual na conversa. Não é a boa lábia, não são nossos bons argumentos. Eu fiz vários cursos de venda. Eu fiz várias técnicas de venda. Eu era vendedor de um grupo de 60, 70 vendedores. Eu sabia muitas técnicas de venda, mas eu não conseguia ganhar ninguém para Cristo. E muitas vezes eu usava as técnicas de venda para tentar ganhar pessoas para Cristo, e eu me frustrava. Mas quando eu usei a técnica do Espírito Santo, quando eu entendi que é o Espírito Santo quem convence o pecador do seu pecado, quem leva ele ao arrependimento, e é o Espírito Santo, pelo calor dele, calor maior de um micro-ondas, que esquenta o interior das pessoas e não permite que os demônios fiquem escondidos. Quando eu entendi isso e comecei a buscar, eu comecei a ver milagres de pessoas salvas e libertas para a glória de Deus. E Deus tem mais para nós nos dias de hoje. Mais Ele quer fazer. Agora, aqui diz que certas forças têm que ser enfrentadas como têm que ser enfrentadas. No esporte também é assim. Nós temos o Campeonato Gaúcho de Futebol. Nós temos um campeonato que é o Campeonato do Brasil. Nós temos o Brasileirão. Nós temos uma Libertadores da América. E nós temos também uma final depois, que nós podemos ir lá na Ásia, que não dá para levar como já ganhamos. Hoje eu recebi de uns irmãos que estão aqui, que são treinadores de futebol. Eles foram campeão de uma taça aqui no interior do estado. E eles sabem o que eu estou dizendo. E em cada categoria de luta hoje também tem médio, tem leve, tem peso pesado. E nós temos que entender que quando Jesus disse existe uma força espiritual, e a força que está nesse menino, inclusive ela tem um problema de possessão e também traz uma enfermidade, porque ele repreendeu o espírito surdo e mudo. Era um espírito, um demônio que quando entrou deixou o garoto mudo e surdo. Para o pai dizer no versículo 17: trouxe meu filho com espírito surdo. O pai quer dizer o seguinte, olha o que diz no versículo 17. Marcos 9:17. E dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito que? Mudo. E Jesus repreende surdo e mudo. Para o pai dizer que o filho dele tinha um espírito mudo, o que o pai está dizendo? Que foi a partir do momento que ele passou a ter problema espiritual, que ele ficou mudo. Talvez você está aqui esta noite e você até se lembra quando começou o seu problema. Talvez você vai dizer: pastor, meu problema começou data tal. Quando eu fui num lugar, quando eu fiz algo, pastor, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter me envolvido naquilo. Foi dali para cá que as coisas começaram a se complicar. Eu me lembro que nós estávamos na África, pastor Luiz, eu, Joel e o pastor Cristiano.
E eu estava orando e ministrando, e nós repreendemos uma atadura espiritual que Deus nos deu revelação. E tinha um homem que estava sofrendo há anos, 6 anos mais ou menos, numa paralisia. Ele estava numa cadeira de roda, ele era surdo e mudo. Ele, no dia da formatura dele para direito, ele ficou atado, paralítico, surdo e mudo. Mas Deus deu uma revelação, e numa noite que nós estávamos pregando, ele foi liberto, passou a andar, falar e escutar. Então o pai, quando diz: meu filho é mudo, significa desde o começo, quando ele começou a ter desmaios, ele ficou mudo. Quem sabe hoje à noite tu vai dizer: pastor, realmente agora caiu a ficha. Me lembro quando começou. Quantos que estão aqui se lembram quando começou um problema na sua vida? Sabe quando pode terminar? Hoje. Jesus está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Pode terminar hoje. Tem que terminar hoje. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então diz que certas forças espirituais deve haver oração e jejum. Significa, tem que haver uma comunhão com Deus. Mas o jejum significa uma comunhão com dedicação, uma aplicação, uma comunhão de consagração. Quantas experiências nós já tivemos aqui dentro, em outros momentos que a gente sabe que tem algumas pessoas que a coisa vai andando, vai se arrastando, e nós pastores dizemos o quê? Vamos jejuar especificamente por essa pessoa, e logo Deus liberta. Eu me lembro, lá no teatro, um filho foi acometido de um câncer, e ele falou conosco. Eu disse: domingo que vem vai ter jejum, traz ele que nós pastores vamos ungí-lo e vamos pedir a cura dele. E ele foi curado. Nós temos que entender que, se nós cremos de acordo com a Escritura, nós vamos ter rios de água viva em nosso interior. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina. O Senhor, quando disse: vocês devem orar e jejuar, e crerem que aquilo que vocês não podem, eu posso fazer. Ele fala para os discípulos, quando eles perguntam para ele em uma outra situação: Senhor, quem é que vai ser salvo? Jesus disse: aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. E em Lucas 1:37, quando o anjo está falando com Maria, anunciando que ela ia ficar grávida, Maria está cheia de dúvidas, cheia de inseguranças, argumentando questões naturais. O anjo disse: porque para Deus não haverá impossível em nenhuma de suas promessas. Deus tem prometido, está aqui esta noite e quer fazer milagres. Agora é necessário nós levarmos a sério isso. É necessário nós orarmos, buscarmos a Deus mais. É necessário, Pai, tu colocares teu joelho no chão a favor da tua família. Jesus, no capítulo 17 de João, diz, orando, falando com o Pai: a favor dos meus discípulos, a favor dos que estão crendo em mim, eu me santifico. O que ele está dizendo? Vou fazer um pouco mais do que eu tenho feito, Pai. Vou me separar ainda mais para que nenhum desses se perca, para que sejam guardados por Ti. Sabe, quando uma pessoa me entrega um bilhete com um nome, pedido de oração, 2 coisas me vêm à mente. Primeiro, a pessoa está confiando em Deus. E segundo, ela está crendo que nós vamos orar. Quando alguém vem à igreja, vem com uma esperança e crendo que poderá ser ajudado. Este é o lugar da bênção, meu irmão. Deus tem um milagre para ti esta noite. Jesus disse: certas forças não se pode resolver na conversa, mas fazendo como tem que ser feito, elas têm que ir embora. Elas têm que ir embora.
Jesus já levou as tuas enfermidades na cruz. Já levou os teus pecados, as tuas maldições. E nós estamos aqui proclamando isso e crendo. E oramos e temos jejuado para que numa noite como essa Deus faça milagres. E nos unimos nessa noite, os pastores que estão aqui, todos os pastores, nós nos unimos agora junto com os obreiros. Unam-se conosco, irmãos, dizendo: esta é uma noite de milagres. Quantos têm um desafio ainda, ou ainda têm uma necessidade? Abaixa a cabeça. Feche teus olhos. Me veio e até anotei muitas histórias, muitas experiências de libertação e de cura. Aqui diz que quando o espírito saiu, o jovem ficou totalmente liberto e também curado. Passou a falar e ouvir. Deus quer cortar cordas, ataduras, quer quebrar maldições nesta noite. Aquilo que tu sabe, ou te lembra a data quando começou. Talvez tu tenhas uma pergunta hoje, mas por que ainda não saiu? Creia nesta noite que o Senhor pode te libertar. O Pai trouxe o seu Filho para Jesus. Diga comigo: Deus, nesta noite, eu coloco a minha necessidade na tua presença. Eu coloco a minha esperança, a minha fé em teu Filho Jesus. Diz: me ajuda, Deus. Me socorre, Deus. Diga: vem sobre mim, Senhor. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Mantenha teus olhos fechados. Não é um momento para ficarmos olhando ou matando uma curiosidade ou vermos o que vai acontecer. Mas é um momento para nos unirmos em um só Espírito e sabermos que o Senhor pode. E quando nos consagramos e temos comunhão com o Senhor, Ele faz através de nós. E nós estamos aqui hoje envolvidos com o Senhor. Essa é a nossa vida. Nunca me esqueço uma vez. Nós terminávamos uma campanha. E eu orei por um garotinho com câncer. Sem cabelo nenhum na cabeça. 3 aninhos de idade. Minha esposa estava do meu lado. Eu disse: Senhor, teu filho já pagou o preço, já se entregou por ele na cruz. Teu filho já levou as enfermidades dele na cruz. Eu também me lembro que eu disse: Senhor, eu também tenho te dado a minha vida para fazer a tua obra. Por amor do teu evangelho. Honra a tua palavra esta noite e dá vida a esta criança. Não deixa ela morrer. Ficou gravado na minha mente o momento que eu estou impondo as mãos na tenda e eu vejo a mãe sair no cantinho assim com aquela criancinha e ela me dá um abano. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, não deixa essa criança morrer. Estou falando da Vila Santa Isabel ali em Viamão. Estou falando de 12 anos atrás, 13 anos atrás. Esses dias eu falava com o pastor e como está aquela criança. Ele disse: ela está viva e curada. O evangelho é o poder de Deus. Senhor, tem misericórdia esta noite, Senhor. Teu filho já levou as nossas enfermidades na cruz, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, nós agradecemos o vivo e precioso caminho que Tu abre para nós termos comunhão contigo. E esse caminho nos dá confiança em Ti, que Tu vai nos ouvir esta noite. Também, Senhor, Tu nos chamaste homens e deste a eles dons e graça.
E nós cremos nesta noite nos teus dons e na tua graça. Então agora, Senhor, nós nos humilhamos diante de ti. E Senhor, nós tomamos a autoridade como igreja agora. E oramos contra toda força diabólica, contra toda força demoníaca. Satanás, te mandamos agora, tira os teus pés, tira as tuas mãos deste ambiente. Agora, em nome do Senhor Jesus, nós amarramos toda força diabólica nesta cidade. Deus, abre o céu sobre esta cidade agora. E toda força maligna, espiritual que está em vida, que está nesse ambiente, está sozinho agora, sem reforço, diabo vai embora, em nome de Jesus. Não se preocupe se alguém caiu tocado por Deus, deixe, Deus está libertando agora. Deus está tocando agora. Está me mostrando que tem pessoas que estão com ânsia de vômito. Quem tem ânsia de vômito, põe a mão no seu estômago agora. Algumas pessoas têm tontura, põe a mão em sua cabeça agora. Nós tomamos a autoridade agora para desfazer todas as obras do diabo, toda atadura, toda amarra, toda maldição espiritual, toda obra de voodoo, toda consagração de infância. Agora quebra as cadeias, Deus, quebra as cadeias, Deus, quebra as cadeias, Deus, em nome de Jesus. Tua libertação, Senhor. Tua libertação, Senhor. Teu poder tocando as pessoas, Senhor. Ninguém caminha. O que está acontecendo está sob o controle de Deus. Nenhum espírito vai se manifestar para bagunçar. Ele está saindo em nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder em nome do Senhor Jesus para desfazer toda a feitiçaria, para desfazer toda a bruxaria, para desfazer toda a magia negra, aqui ou aonde nos assistem agora pela internet. Eu ministro o poder de Deus, eu ministro a graça de Deus. Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, toca, em nome de Jesus. E tu que entrou aqui com um porquê, está se dizendo porque até hoje não foi solucionado ainda, inclusive sentiu tonturas ou mal-estar, vem aqui para frente rapidamente. Vem cá, Deus está me mostrando pessoas que estão angustiadas. Vem cá, filha. Vem aqui rapidamente, fecha teus olhos aqui na frente comigo. Vem cá, vem cá. O Espírito Santo vai tocar, vai quebrar cadeias, vai quebrar amarras, não se preocupe. Pessoas vão cair e tocar por Deus, vão ser libertas agora, vão ser soltas em nome de Jesus. Vão ser soltas em nome de Jesus. É a noite da tua libertação. É a noite da tua libertação. Todo o temor, todo o medo que tu vinhas tendo até hoje, acaba isso. Solta ela em nome de Jesus. Todo o medo, todo o pavor, acaba essa noite. Acaba essa noite em nome de Jesus. A consagração que há nele desde a sua infância. Demônio imundo que pegou ele na infância, eu te enfrento agora, Satanás. Solta ele agora. Sai dali. Mantenha os teus olhos fechados. Não te preocupe. Tudo sob controle do Espírito Santo. Deus é poderoso, está tocando vidas. Deus está arrebentando cadeias, Deus está arrebentando amarras, soltando pessoas, soltando pessoas, soltando pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Deus, toca, Deus, toca, Deus, toca, Deus, em nome de Jesus. Levante as mãos os que ficaram lá atrás. Em nome de Jesus, toda atadura no corpo. Levante as mãos os que ficaram lá atrás. Senhor, solta, Senhor, rebenta as cadeias, rebenta as amarras. Rebenta, Deus, solta, Deus. Não te preocupe, eu tenho vergonha. Não, essa seja a tua libertação, seja a tua noite. Essa seja a tua noite em nome de Jesus. Diga a Deus, esta é a minha noite, esta é a minha noite. Eu quero ser livre, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais angústia, eu não quero mais sofrimento. Diga, esta é a minha noite, eu saio daqui livre. Diga, esta é a noite da minha solução em nome de Jesus. Em nome de Jesus.